Olá você, eu sou o Carlos Valentim, dando início a mais um programa da série Dicas Tributárias. Vocês devem ter acompanhado nas últimas semanas toda a discussão envolvendo o decreto que aumentou as alíquotas do IOF para certas operações. A coisa pegou tão mal que o governo recuou e apresentou ao Congresso Nacional na semana passada uma medida provisória, que é a 1303, que é uma medida bastante extensa, tem mais de 60 artigos, aonde traz algumas alternativas para aumentar a arrecadação federal sem que se mexa no IOF. Isso também não pegou muito bem. Está em discussão no Congresso e o relacionamento de Congresso e governo está um relacionamento ruim. A gente não sabe se essa medida será aprovada ou não. Pelo menos uma certeza nós temos, do jeito que ela está, do jeito que ela foi apresentada, ela não será aprovada. Mas não compete a nós ficarmos especulando isso. Eu acho que o que nos compete é examinar o teor dessa medida provisória e ver o que ela vai mudar na nossa vida. A boa notícia é que em 2025 não vai mudar absolutamente nada. Os artigos 1 ao 60, que trata de toda a tributação de algumas atividades, ele só vai começar a vigorar, só vai produzir efeitos econômicos a partir de 1º de janeiro de 2026. Então, esse ano, que é isento, continua isento, o que é tributado a 15, continua tributado a 15, o que é tributado a 22,5, continua tributado a 22,5, não mudou nada. Mas a gente deve estudar um pouco o que vai mudar para 2026, no caso ela vai ser aprovada. Essa medida, embora seja uma medida polêmica, porque tudo aquilo que traz aumento de arrecadação é polêmica, ela traz algumas medidas que eu acho bastante justificadas. Eu acho que são até para corrigir algumas coisas que vinham errado do passado. Por exemplo, a medida preserva todo o direito que tem hoje sobre os títulos que são isentos ainda hoje, os títulos relacionados com o agronegócio e com o mercado imobiliário, que eles serão, a partir de 2026, tributados a 5%. Mas todos os títulos que forem emitidos até 31/12/2025, assim como as cotas de fundos também, que eram isentos, que vão passar a ser tributados, e que forem emitidas até 31/12/2025, permanecerão isentas. Isso eu achei uma medida legal, porque muitas vezes a lei fez uma alteração desse tipo, mas os rendimentos produzidos a partir de determinada data eram tributados, independente do papel ter sido emitido antes ou não. Essa eu achei uma medida positiva. Agora, a medida provisória traz algumas situações também interessantes. A partir do ano que vem, vai haver para a pessoa física, como já existe hoje para a pessoa jurídica, apuração de bases de cálculos trimestrais. E isso somente para os investimentos em renda fixa e renda variável, que vai ter uma apuração trimestral. Essa apuração trimestral, se gerar prejuízos, eles poderão ser compensados nos trimestres subsequentes, e ao final do ano vai ser apresentado numa parte separada da declaração de imposto de renda, da declaração anual de ajuste, os resultados obtidos nessas transações. Eles serão separados dos demais resultados, demais rendimentos, ganhos de capital, etc., e eles vão ter uma caixinha separada que vai tributá-los. E também vai trazer uma coisa bastante interessante. Hoje, toda a tributação sobre a aplicação financeira é considerada como definitiva e exclusiva na fonte, não se mistura com mais nada. Agora, vai continuar sendo assim, mas com uma diferença, ela não vai ser definitiva, porque ao final de cada ano, esse grupo dentro da declaração anual de ajuste, que é apurar os resultados oferidos das aplicações financeiras, ele vai fazer um balanço. Então, se houver mais imposto retido do que rendimento, vai haver uma restituição. Isso eu achei bastante interessante. Então, não só aquilo que a gente tem nos salários, que a gente, quando tem uma retenção na fonte, e quando abate as nossas despesas que geram uma restituição de imposto de renda, agora também vai ser possível gerar. E também achei uma medida bastante positiva o fato de poder ser compensado o prejuízo de renda fixa com de renda variável. Isso sempre foi separado. A Receita Federal levou muito tempo para entender que numa aplicação de renda fixa eu posso ter prejuízo também. Por quê? Porque embora uma operação de renda fixa, ela tem lá, o próprio nome já diz, ela tem os juros remuneratórios, ela está sujeita também às oscilações de mercado. Então, se eu faço o resgate de um título muito antes do vencimento dele, eu vou resgatar ele pelo valor que ele vale naquela data.
E se ele valer menos do que aquilo que eu aportei, eu vou ter um prejuízo, sim, renda fixa também. Renda variável, todo mundo conhece o conceito, a ação sobe, a ação desce, então se eu vendo na baixa eu tenho um prejuízo, e o interessante vai ser isso agora, que tudo vai poder ser compensado, vai estar num bolo só. Isso eu acho uma medida bastante interessante. Bom, as alíquotas vão ser uniformizadas. Hoje a gente tem alíquotas escalonadas que começam em 22,5% e terminam em 15%, dependendo do prazo de duração da minha aplicação. Agora vão ser uma alíquota única, 17,5% no caso da renda fixa, e independente também do prazo. Então, isso é bom para quem estava num curto prazo, quem tem que fazer aplicações de curto prazo e pagava 20%, e é ruim para quem ficava no longo prazo, que tinha lá uma aplicação que guardava para um evento futuro, que pagava 15%, agora vai pagar 17,5%. Agora a gente também tem que falar um pouco sobre os papéis que são isentos hoje, né? Que é o CRI, que é o Certificado de Recebíveis Imobiliários, o CRA, que é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, as LCIs, que é letra de crédito do imobiliário, e as LCAs, que são as letras de crédito do agronegócio. Essas que são isentas, os rendimentos passarão a ser tributados a 5%. Aí eu não sei se foi uma medida muito boa, porque o governo está olhando para um lado só, ele está olhando para o lado do aumento da arrecadação com a tributação desse rendimento. Só que eu vejo isso com outro olhar. Esse tipo de papel hoje, ele financia o agronegócio e o imobiliário. O que a gente mais vê hoje é prédios subindo para tudo quanto é lado, principalmente aqui em São Paulo. Então, o agronegócio também tem tido uma expansão bastante significativa. E o que acontece com essa expansão? Essa expansão gera lucro para o agronegócio. Essa expansão gera lucro para o mercado imobiliário. E essa geração de lucro no mercado imobiliário também gera pagamento de impostos. E as pessoas jurídicas, elas pagam imposto, elas pagam PIS, COFINS, imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, tudo isso numa alíquota muito maior do que os 5%. Então, o meu receio é que haja uma fuga de investimentos, porque embora esses papéis dão uma remuneração até maior do que um CDB, e ainda por cima a pessoa entende, porque o CDB está atrelado ao CDI, e já esses papéis não, eles têm outras fórmulas para calcular sua remuneração, o investidor pode migrar para um outro tipo de investimento que ele entenda ser melhor, que tenha uma tributação menor ou que seja inclusive isento. Nesse caso, pode haver uma fuga de financiamento da indústria imobiliária e do agronegócio, e com essa fuga de investimento haver uma redução dos investimentos desses próprios negócios e, consequentemente, haver uma redução de lucro. E se houver uma redução de lucro nesse tipo de segmento da economia, o governo vai perder mais, porque ele vai deixar de arrecadar os 5% se houver uma fuga de investidores e vai deixar também de ter aí uma arrecadação, principalmente de imposto de renda e contribuição social, sobre os lucros dessas sociedades, porque elas passarão a ter lucros menores. Mas, num bojo, num geral, embora toda a discussão que tem no Congresso é que o governo não faz aquilo que deveria fazer, ou seja, cortar gastos públicos, principalmente no ano pré-eleitoral, isso não vai acontecer mesmo. Então, todo aumento de carga tributária, ele não é visto com bons olhos, e o Congresso já falou que vai endurecer bastante a aprovação desse pacote dentro do governo. Mas eu acho que, para nós, a gente deve, de novo, como eu falei no início desse vídeo, eu acho que a gente deve olhar para aquilo que está sendo alterado, aquilo que vai acontecer e o que vai mudar na nossa vida. Então, as mudanças na nossa vida serão só a partir de 2026, e é uma mudança que vai trazer um aumento de carga tributária de um lado, mas do outro lado também vai ter uma justiça tributária com tudo isso que eu já falei em relação às compensações que serão possíveis fazer. Esse é o papo dessa semana, e se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, ou quiser discutir qualquer outro assunto de matéria tributária, meus dados passam logo após esse vídeo e eu terei prazer em discutir com vocês, que se tem uma coisa que eu sou apaixonado é para essa área tributária, e uma coisa também que eu sou apaixonado é por ajudar as pessoas. Então, se eu puder ser útil para vocês, fiquem à vontade de me procurar. Valeu? Um abraço, boa semana e vamos que vamos.